Pesquisadores australianos acreditam ter desvendado um dos mistérios do antigo Stonehenge, na Grã-Bretanha, a origem da peça central do monumento de 5.000 anos. Durante séculos, Stonehenge foi estudado externamente. Cada pedra foi medida, fotografada e debatida. No entanto, algo permanecia fora do nosso alcance. Recentemente, a inteligência artificial foi utilizada para examinar aquilo a que os humanos não tinham acesso direto. O que foi reconstruído não foi uma passagem ou um espaço vazio. Era uma câmara selada. E os dados sugerem que ela foi projetada com uma regra clara. Nunca deveria ter sido aberta. Stonehenge como um problema inacabado. Stonehenge não é o que a maioria das pessoas pensa que seja. Há muito tempo, é apresentado como um monumento, um símbolo de conquistas antigas ou um local de rituais. No entanto, um crescente número de análises arqueológicas mostra que o sítio se comporta de maneiras que um simples monumento não deveria. Sua estrutura levanta questões de engenharia que nunca foram resolvidas. As explicações tradicionais se concentram no que pode ser visto. Elas descrevem as pedras, sua disposição circular e seu alinhamento com o Sol durante os solstícios. Essas explicações justificam a aparência, mas não explicam o comportamento. Medições de peso, espaçamento e ângulos revelam um nível de precisão que excede as necessidades cerimoniais. As pedras interagem estruturalmente de maneiras que sugerem um propósito que vai além da mera exibição. A disposição aprofunda o mistério. Cada pedra parece ter sido colocada deliberadamente, mas o propósito não é óbvio. O posicionamento não segue um padrão aleatório. As pedras de Sarson estão espaçadas entre 1 e 1,4 metros, com notável consistência. Esse nível de precisão sugere engenharia deliberada, em vez de um arranjo simbólico. As pedras parecem posicionadas para suportar carga de uma maneira específica, mesmo que não haja nenhuma estrutura visível acima delas que exija tal suporte. Os arqueólogos encontram repetidamente limites que indicam a necessidade de novas respostas. Escavações e levantamentos revelam padrões cada vez mais precisos, em vez de meramente decorativos. Os mapeamentos mostram alinhamentos e relações de tensão que sugerem um projeto que se estende além do que é visível. Muitos pesquisadores argumentam agora que Stonehenge nunca foi concebido para ser compreendido apenas pela sua aparência superficial. O mistério não é mais encarado como um significado perdido, mas sim como uma ausência estrutural. Algo essencial parece estar faltando. No entanto, o projeto visível só faz sentido se esse elemento ausente existir. E quando examinamos o enorme esforço necessário para construir o que podemos ver, o mistério só se aprofunda. As pedras visíveis são apenas a primeira camada de um problema que se recusa a ser resolvido superficialmente. A dimensão do esforço vai muito além do que se vê à primeira vista. O trabalho por trás de Stonehenge é muito maior do que a maioria das pessoas imagina. O sítio arqueológico contém diversos tipos de pedra, cada um proveniente de regiões muito além da paisagem circundante. As pedras azuis menores pesam até 4 toneladas e foram transportadas por mais de 100 metros desde pedreiras no país de Gales. A maior pedra, conhecida como Pedra do Altar, pesa 6 toneladas. De acordo com um estudo de 2024, publicado na revista Nature, ela pode ter se originado no nordeste da Escócia, a uma distância de mais de 700 quilômetros. Embora os pesquisadores continuem debatendo a origem exata, transportar pedras desse tamanho por distâncias tão longas seria um desafio mesmo com equipamentos modernos. Não há uma razão clara para que esse esforço fosse necessário, se o objetivo era apenas uma exibição cerimonial. A escala do trabalho aponta para um propósito que vai além da aparência. O transporte e a colocação dessas pedras exigiam extrema coordenação. Estimativas arqueológicas sugerem que mover uma única pedra de 6 toneladas
poderia ter envolvido centenas de pessoas trabalhando juntas. Cordas, rolos de madeira, trenós e movimentos cuidadosamente sincronizados teriam sido necessários. Esse nível de organização não poderia ter sido mantido por pequenos grupos sazonais. Implica planejamento a longo prazo e controle centralizado ao longo de gerações. A logística por si só levanta uma questão inquietante. Quem comandou esse esforço e por que ele foi considerado essencial? A precisão na construção aprofunda o mistério. Arqueólogos documentaram que as pedras foram colocadas com uma precisão medida em centímetros. Isso excede o necessário para um alinhamento ritual ou uma colocação simbólica. Cada pedra parece posicionada em relação às outras de uma forma que sugere interação em vez de decoração. Alguns pesquisadores acreditam que os construtores compreendiam relações estruturais que não são imediatamente visíveis. A disposição visível pode representar apenas parte de um projeto maior. O tempo investido reforça ainda mais essa ideia. As evidências sugerem que a construção ocorreu ao longo de muitas décadas, possivelmente séculos, sem grandes revisões ou fases de teste. Grandes projetos geralmente apresentam erros, ajustes ou tentativas abandonadas. Stonehenge, não. Sua consistência implica um plano claro, mantido ao longo de gerações. Os recursos empregados neste projeto foram enormes. Alimentos, ferramentas, materiais de transporte e mão de obra foram desviados em uma escala que sugere que algo vital estava em jogo. Muitos pesquisadores argumentam agora que as próprias pedras, e não o que elas simbolizavam, eram o objetivo principal. Quando o esforço supera a aparência, os materiais se tornam evidência. A escala da obra sugere que o monumento visível era secundário. O que quer que fosse mais importante não deveria ser visto na superfície. Pedras como componentes projetados, não como símbolos. As pedras de Stonehenge não foram colocadas para serem admiradas. Elas foram colocadas para desempenhar um papel. Desde o início, os construtores selecionaram as pedras pela forma como se comportavam sob carga e não pela sua aparência. As pedras azuis e as pedras Sarson diferem acentuadamente em densidade, dureza e resistência. Essas diferenças não foram acidentais. Cada tipo de pedra foi usado onde suas propriedades físicas eram mais importantes. Peso, composição e resistência determinaram a disposição das pedras, e não simbolismo ou decoração. As pedras são dispostas de forma a exercer pressão diretamente no solo. Quando uma pedra repousa sobre outra, a pressão não se espalha para os lados. A estrutura se desloca verticalmente. Esse design evita a tensão lateral que causaria o colapso ao longo do tempo. Evidências arqueológicas mostram que as pedras de Sarson foram erguidas em buracos de poste com aproximadamente 1 metro de profundidade. Cada buraco foi cuidadosamente moldado para se ajustar ao perfil da base da pedra específica. Esse nível de personalização demonstra que os construtores planejaram cada posicionamento individualmente. As pedras não eram intercambiáveis. Cada uma tinha um papel definido na estrutura. Essa abordagem revela um sistema, não uma mera exibição. Uma alteração em uma pedra afeta as outras próximas. A estrutura comporta-se como uma unidade e não como elementos separados dispostos em círculo. Esse tipo de interdependência só faz sentido se os construtores estivessem gerenciando forças em todo o sítio. O posicionamento também varia conforme a localização. Pedras mais pesadas concentram-se onde a transferência de carga é mais importante. Pedras mais leves aparecem onde a tensão precisa ser absorvida ou redirecionada. Essa distribuição segue uma lógica estrutural e não uma simetria ritual. Os construtores compreendiam que diferentes partes da estrutura sofreriam diferentes pressões ao longo do tempo.
Algumas pedras que parecem excessivas ou desnecessárias do ponto de vista visual servem a propósitos estruturais claros. Elas reforçam pontos fracos e estabilizam áreas onde a tensão se acumula. O resultado é uma forma que se comporta como uma concha. Ela resiste ao movimento e mantém o equilíbrio mesmo sob condições de instabilidade. A orientação vertical das pedras também é intencional. O posicionamento vertical garante que a gravidade atue a favor da estabilidade. O peso flui para baixo, em direção ao solo preparado, em vez de para fora, contra as pedras vizinhas. Isso reduz consideravelmente o risco de tombamento ou espalhamento gradual. Os construtores compreendiam claramente que a transferência vertical de carga era mais segura e durável. Visto dessa forma, Stonehenge deixa de ser um círculo de pedras e se torna um sistema funcional. Cada componente foi selecionado, moldado e posicionado com cuidado. A forma visível é apenas a expressão externa de uma lógica interna. Uma vez compreendidas como componentes funcionais, a interação das pedras com o ambiente não pode mais ser ignorada. Alinhamento, som e efeitos contidos. O projeto de Stonehenge interage com o ambiente de maneiras que vão além da estrutura. Relatórios mostram que muitos dos alinhamentos celestes convergem para dentro, apontando para o centro em vez de para fora, para observação. O nascer e o pôr do sol nos solstícios se alinham com pedras específicas de tal forma que a luz atinge o núcleo do círculo precisamente em determinados momentos. Alguns pesquisadores especulam que esses alinhamentos não foram concebidos para serem contemplados casualmente. Em vez disso, podem marcar janelas específicas de ativação, momentos em que algum efeito pode ser desencadeado no centro. O som no local também se comporta de maneira estranha. Experimentos e relatos locais indicam que os ecos se dissipam de forma incomumente rápida para um espaço aberto. Vibrações de gritos, batidas de tambor ou golpes de pedra são alteradas dependendo se ocorrem no centro ou na periferia. Alguns observadores notam que o som parece contido, como se o círculo o redirecionasse ou o atenuasse. Segundo alguns pesquisadores, o efeito não pode ser explicado apenas pelo tamanho ou disposição das pedras. A configuração parece controlar a energia acústica internamente, em vez de permitir que ela se disperse livremente. O círculo parece gerenciar as vibrações de maneiras sutis. Certas posições amplificam ou absorvem forças menores de forma diferente. O vento e outros movimentos ambientais interagem com as pedras de maneira imprevisível, criando efeitos localizados no centro. Relatos não confirmados sugerem que o local pode ter sido projetado para canalizar a energia para dentro, concentrando as forças dentro do círculo, em vez de permitir que elas escapem. Esse nível de controle vai além do necessário para um simples uso cerimonial. Até mesmo o momento dos alinhamentos parece funcional. Alguns pesquisadores acreditam que as posições do Sol, da Lua e das estrelas eram usadas para desencadear efeitos de ressonância em momentos específicos. Esses padrões sugerem planejamento e intenção, não mera decoração. De acordo com relatos locais, os construtores podem ter compreendido que a ativação poderia produzir resultados perigosos se não fosse controlada. As evidências apontam para contenção e controle, não para exibição. A combinação de luz, vibração e som sugere uma lógica interna no sítio. Cada pedra, cada espaço e cada alinhamento contribuem para o comportamento da energia dentro do círculo. Pesquisadores especulam que Stonehenge foi projetado para criar efeitos que não são visíveis fora do círculo. A estrutura se comporta como um ambiente controlado, um dispositivo cuja atividade deve ser concentrada em seu interior. Arqueólogos modernos têm tido dificuldades para testar essas teorias usando métodos convencionais.
Relatórios mostram que medições repetidas frequentemente apresentam resultados inconsistentes, pois os efeitos são sutis e exigem uma cronometragem precisa. Isso levou algumas equipes a incorporar tecnologias aprimoradas. Sensores avançados, simulações e análises assistidas por inteligência artificial estão sendo aplicados para detectar padrões que os humanos sozinhos não conseguem medir. Essas ferramentas permitem que os pesquisadores estudem alinhamento, ressonância e comportamento energético com uma precisão muito maior do que nunca. Como a IA reconstruiu o que não pôde ser escavado. Os arqueólogos que estudavam Stonehenge enfrentaram uma séria limitação. Os sinais mais incomuns vinham das profundezas das pedras, mas escavar não era uma opção. Qualquer tentativa de escavar o centro do monumento corria o risco de danificar as pedras, causar o colapso da estrutura ou alterar permanentemente um dos sítios mais protegidos da Terra. Durante décadas, isso significou que as questões mais profundas sobre o que havia sob Stonehenge permaneceram sem resposta. Segundo relatos, uma grande mudança ocorreu quando os pesquisadores decidiram parar de tentar alcançar fisicamente as áreas escondidas e, em vez disso, estudar o comportamento do monumento. Em vez de escavar o solo, começaram a coletar medições detalhadas da superfície e das próprias pedras. Isso incluiu o mapeamento preciso da posição das pedras, da distribuição de peso, dos padrões de vibração e de como o som se propagava pela estrutura. Todas essas informações foram inseridas em sistemas de inteligência artificial projetados para analisar estruturas complexas. A IA não buscava espaços vazios diretamente. Em vez disso, estudou padrões. Examinou como a pressão se movia pelas pedras, como as vibrações mudavam em certos pontos e como a energia parecia fluir para dentro em vez de para fora. Segundo especialistas, essa abordagem permitiu que a IA detectasse características ocultas indiretamente, observando os efeitos em vez das superfícies. O processo funcionou passo a passo. Primeiro, cada pedra foi medida digitalmente e inserida em um modelo virtual. Em seguida, simulações de tensão calcularam como o peso e a força se propagavam pelo monumento. Dados acústicos foram adicionados para mostrar como o som se comportava em diferentes áreas. A inteligência artificial, então, combinou todas essas informações e executou milhares de simulações, testando que tipo de estrutura oculta poderia causar os padrões observados pelos pesquisadores. Os resultados foram consistentes. Repetidamente, as simulações apontaram para um volume central sob as pedras. Segundo relatos, não se tratava de uma lacuna aleatória ou uma cavidade natural. Os dados sugeriam um espaço definido com limites claros, posicionado deliberadamente no centro do monumento. Os pesquisadores enfatizaram que essa conclusão não surgiu da imaginação, mas sim de modelagens repetidas que produziram o mesmo resultado. Isso marcou uma virada. Pela primeira vez, os arqueólogos tinham uma maneira de visualizar algo que não podiam tocar ou desenterrar. A reconstrução por IA a transformou a ausência em estrutura. O que antes era especulação, agora tinha uma forma mensurável, baseada em dados e comportamento físico. Essa descoberta levou diretamente a uma constatação mais profunda e perturbadora. Se um espaço central existia, a próxima pergunta era óbvia: por que ninguém conseguia alcançá-lo? Características do projeto que impediam a entrada. A reconstrução por IA revelou um padrão claro e consistente. Segundo relatos, não há corredores, poços, túneis ou pontos de acesso que levem ao volume central sob as pedras. O espaço não está escondido atrás de uma passagem bloqueada ou porta selada. Ele é totalmente fechado pela própria estrutura. Os pesquisadores enfatizam que isso não foi um resultado acidental da construção. Foi o resultado de escolhas de projeto deliberadas. Cada pedra principal contribui para essa inacessibilidade.
Os modelos de IA mostram que as pedras estão dispostas de forma que seu peso combinado mantenha a estrutura unida. Os caminhos de tensão se estendem para dentro e para baixo. Isso significa que a pressão de cada pedra reforça a estabilidade do buraco. Segundo especialistas, isso cria um sistema em que a remoção ou o deslocamento de um elemento afeta muitos outros simultaneamente. A tensão estrutural desempenha um papel fundamental. Simulações indicam que tentar remover uma pedra ou abrir uma passagem perturbaria pontos de equilíbrio críticos. Mesmo pequenas alterações podem redirecionar a força de maneiras imprevisíveis. Alguns modelos mostram que a interferência em um ponto pode causar instabilidade em toda a circunferência. O projeto não permite acesso parcial. Ou está intacto ou comprometido. A reconstrução também não apresenta evidências de entrada planejada após a conclusão. Não há aberturas alinhadas para a passagem. Nenhuma pedra parece ter sido projetada para ser movida posteriormente. Não existem etapas de acesso em camadas. Segundo relatos, uma vez que o volume central foi fechado, ele permaneceu completamente isolado. As pedras circundantes funcionam como uma barreira contínua, em vez de uma estrutura removível. O que torna este projeto incomum é a forma como a restrição é imposta. Não existem fechaduras, marcações ou barreiras físicas destinadas a impedir diretamente a entrada de pessoas. Em vez disso, a limitação é mecânica. Peso, pressão e equilíbrio desempenham o papel de contenção. A estrutura resiste à interferência, tornando a intrusão estruturalmente insegura. Os pesquisadores descrevem isso como um sistema autossustentável. O monumento não depende de guardas ou avisos, sua estabilidade depende de permanecer intocado. De acordo com a análise de IA, o projeto garante que qualquer tentativa de acesso ao núcleo exigiria o desmantelamento do próprio monumento. Sob essa perspectiva, Stonehenge funciona como algo mais do que um conjunto visível de pedras. É uma estrutura integrada onde o acesso nunca foi previsto no sistema. O núcleo não é protegido por segredos, mas sim pelo projeto. Esse nível de inacessibilidade controlada levanta uma questão maior que os pesquisadores não podem ignorar. Se tanto esforço foi empregado para impedir a entrada, o próprio projeto exige uma explicação mais aprofundada. Teorias sobre o núcleo selado. Uma vez que os pesquisadores aceitaram que o espaço selado era intencional, o foco mudou para o motivo de sua existência. De acordo com relatos, arqueólogos e engenheiros começaram a propor teorias baseadas não em mitos ou simbolismos, mas em comportamento. O núcleo selado não era tratado como um cômodo ou câmara destinada à entrada. Era tratado como um espaço funcional que deveria permanecer intocado. Uma teoria sugere que o núcleo selado foi projetado para estabilizar toda a estrutura. Segundo alguns pesquisadores, o peso e a disposição das pedras só fazem sentido se houver uma força interna controlada. O espaço selado pode funcionar como um sistema de equilíbrio. Se perturbado, a estrutura acima poderia perder a estabilidade. Isso explicaria por que nenhuma rota de acesso foi construída. A entrada não foi esquecida. Ela foi proibida propositalmente. Outra teoria surgiu quando modelos com auxílio de inteligência artificial foram testados com dados de longo prazo. Relatórios não verificados mostram que modelos estáticos não conseguiram explicar as repetidas mudanças de tensão detectadas na estrutura. Quando o movimento foi introduzido no modelo, o sistema repentinamente se comportou como esperado. A IA não detectou um objeto diretamente. Ela detectou respostas internas repetidas que sugerem que algo em seu interior nunca se estabiliza completamente. Os pesquisadores descrevem o comportamento em detalhes. As respostas internas se assemelham a uma massa arredondada que está em constante movimento.
Os pontos de tensão se deslocam em ciclos lentos. As reações acústicas se repetem como se respondessem ao movimento, e não à estrutura. Segundo alguns analistas, a explicação mais simples seria o movimento contínuo, não o caos, não o impacto. Um movimento que nunca para. Essa possibilidade incomodou muitos pesquisadores. Se algo dentro da estrutura está sempre em movimento, abrir a estrutura não apenas o revelaria, como também o interromperia. De acordo com alguns engenheiros, parar esse movimento poderia causar uma liberação repentina de força. Outros temem o oposto, que permitir que a força escape possa danificar todo o sistema. Outra teoria foca-se na contenção em vez do perigo. Alguns acreditam que o espaço selado pode ter sido projetado para isolar um efeito, e não um objeto. O movimento detectado pode ser um subproduto, e não o objetivo. Segundo relatos, os modelos de IA sugerem que o sistema funciona apenas se o núcleo permanecer fechado. Uma vez aberto, a lógica entra em colapso. A estrutura deixa de se comportar como previsto. Há também uma ideia mais perturbadora. De acordo com interpretações não verificadas, os construtores podem não ter compreendido completamente o que estavam selando. Eles podem ter sabido apenas que precisava ser contido, equilibrado e mantido longe do contato humano. A precisão do projeto sugere urgência. A falta de reutilização sugere medo. A ausência de acesso sugere irreversibilidade. O que choca os pesquisadores modernos não é o mistério em si, mas a disciplina por trás dele. Quem construiu esse sistema resistiu a todas as tentações de olhar para dentro. Concluiu a estrutura e foi embora. Sem reparos, sem rituais de entrada, sem tentativas posteriores de recuperá-la. Segundo moradores locais e historiadores, esse nível de contenção é raro em construções antigas. O núcleo selado parece existir porque a interação nunca foi o objetivo. O controle, sim. O sistema não convida à curiosidade. Ele impõe distância. A física substitui os guardas. A pedra substitui os avisos. A estrutura não ameaça. Ela simplesmente se recusa. À medida que essas teorias se consolidam, uma pergunta se torna inevitável. Um sistema construído para conter, estabilizar e proibir exige autoridade e coordenação. E isso nos leva diretamente ao problema final. Quem tinha o poder de projetá-lo, impô-lo e garantir que jamais fosse aberto? Quem construiu Stonehenge? Algumas explicações começam com deuses. Em muitas sociedades antigas, estruturas extraordinárias eram atribuídas à inspiração divina. Quando as pessoas se deparavam com obras de engenharia que pareciam estar além da capacidade humana comum, explicavam-nas por meio de poderes superiores. Stonehenge frequentemente se enquadra nessa categoria. O movimento de pedras maciças por longas distâncias, a precisão de seu posicionamento e a aparente compreensão de equilíbrio e estrutura levaram alguns a acreditar que os construtores foram guiados por forças sobrenaturais. Nessa perspectiva, Stonehenge não foi projetado apenas por humanos, mas por humanos seguindo um conhecimento que se acreditava vir do divino. Outros vão além dos deuses e sugerem envolvimento extraterrestre. Essa teoria argumenta que a lógica técnica embutida em Stonehenge parece excepcionalmente avançada para a sua época. Os defensores apontam para a precisão dos alinhamentos, a consistência dos padrões estruturais e a ausência de registros escritos que expliquem como a obra foi realizada. Eles argumentam que uma inteligência externa pode ter compartilhado conhecimento com os primeiros humanos, ajudando-os a construir algo que não poderiam ter desenvolvido de forma independente. Embora popular na cultura moderna, essa ideia permanece especulativa e sem respaldo em evidências físicas. Uma terceira explicação se concentra em civilizações humanas perdidas. Alguns pesquisadores propõem que uma cultura avançada
existiu antes do que se aceita atualmente e posteriormente entrou em colapso. De acordo com essa visão, Stonehenge não é resultado de influência externa, mas um exemplo sobrevivente de conhecimento humano esquecido. Os construtores teriam sido humanos, mas muito mais capazes do que tradicionalmente se imagina. Suas habilidades podem ter se perdido devido à migração, mudanças ambientais ou colapso social. A arqueologia apresenta uma conclusão mais cautelosa. A maioria dos estudiosos concorda que Stonehenge foi construído por comunidades neolíticas e do início da Idade do Bronze na Grã-Bretanha. Escavações ao redor do sítio arqueológico revelaram ferramentas, restos humanos e assentamentos que se alinham com a cronologia da construção. Essas pessoas não eram tribos nômades agindo aleatoriamente. Eram comunidades organizadas, capazes de planejar projetos que se estendiam por gerações. O que a análise moderna mudou não foi a identidade dos construtores, mas a avaliação de sua inteligência. Reconstruções baseadas em inteligência artificial sugerem que essas comunidades compreendiam estrutura, carga e equilíbrio de maneira prática. Elas não se baseavam em fórmulas escritas, mas na observação, na repetição e no conhecimento acumulado transmitido ao longo do tempo. Stonehenge não precisa de deuses ou extraterrestres para explicar sua existência, mas isso exige uma séria reavaliação da capacidade humana primitiva. Os construtores não eram primitivos. Eram metódicos, disciplinados e precisos. O mistério que persiste talvez não seja quem construiu Stonehenge, mas por que demorou tanto para reconhecer o que os humanos antigos eram capazes de realizar.